Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, estamos diante da Tua Palavra. Fala conosco esta noite, Senhor. Nos instrui através da Tua Palavra, nos dá conhecimento, nos dá sabedoria, para que nós possamos, Senhor, andar neste mundo de trevas, vivendo para Cristo, brilhando o brilho de Cristo. Senhor, nos ajuda. Nos dá conhecimento, Senhor, por Tua Palavra. Que Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, venha nos edificar, Senhor, para que nós possamos ser servos verdadeiramente do Senhor. Pai, que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3 ao 5. 1 Pedro 4, 3 ao 5. Porque o tempo passado de nossa vida, enquanto fazíamos a vontade dos gentios, deve nos bastar, quando andamos em lascívia, concupiscências, excessos de vinho, orgia, banquetes e abomináveis idolatrias. E acham estranhos que não correis com eles no mesmo excesso de dissoluções, falando mal de vós, os quais hão de dar conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Até aí, irmãos, para se assentar. Glória a Deus. Vamos continuar estudando a carta do apóstolo Pedro, hoje aqui no capítulo 4, versículo 3 ao 5. Irmãos, aqui o contexto destes versículos, Pedro quer nos explicar. Pedro escreve a cristãos que antes viviam no paganismo gentil, muitos deles convertidos ao mundo grego-romano. Pedro está escrevendo a pessoas que viviam neste mundo. Nesta época de Pedro, eles viviam ali no mundo grego-romano, nas intenções dos romanos, nos direcionamentos, no paganismo, na adoração de vários deuses. Então esses irmãos, antes de conhecer o Senhor, viviam neste mundo, fazendo a vontade, naquela época ali de quê? Do mundo grego-romano. Viviam na direção disso. E aqui Pedro vem dizer, eles mostram que o tempo de vida sem Deus já foi suficiente. Então Pedro quer dizer a esses irmãos que o tempo que vivemos aí lançado na vontade do mundo já foi suficiente. Agora conhecemos ao Senhor Jesus Cristo. Ele nos trouxe uma nova vida. A vida que passamos já foi suficiente, não precisamos mais dela. E Pedro aqui vem falar a esses irmãos, mostra que o tempo de vida sem Deus já foi suficiente. Esse tempo passou, irmãos, não tem que voltar mais. Nós não temos que ter mais saudades, vontades, não, acabou, o tempo passou. E agora começa uma nova vida em Cristo. O Senhor Jesus Cristo nos deu uma nova vida. E Pedro aqui fala aqueles irmãos daquela época, e agora começa uma nova vida em Cristo. A passada passou, não tem mais nada a ver conosco. E Cristo nos deu uma nova vida. Uma vida com uma página nova para você escrever a sua vida agora. Este versículo se conecta diretamente com Pedro capítulo 4, versículo 1 e o 2. Bora ver o que é que fala? Ora, como Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também com o mesmo pensamento, que aquele que sofreu na carne já cessou do pecado, para que ele não mais viva no resto de seu tempo na carne, para as concupiscências dos homens, mas para a vontade de Deus. O que Pedro fala a esses irmãos? Cristo morreu, pagou o pecado, cessou o nosso pecado, perdoou o nosso pecado. Para quê? Para a gente voltar para viver para a velha vida? Não! Para agora, irmãos, nós temos uma vida que glorifica a Deus.
A sua vida agora é para a glória de Deus, irmãos. Aleluia. Nós não temos mais acordo com as concupiscências da carne ou os prazeres mundanos. Não. Vivíamos antes nisso, mas quando Cristo abriu a nossa mente, nos resgatou, Ele nos trouxe, irmãos, para uma vida agora, para glorificar a Deus. Você está aqui para a glória de Deus. E isso Pedro fala com aqueles irmãos, a vida que vocês viviam acabou. Cristo lhe deu uma nova vida, mas essa nova vida agora para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado em sua vida. Onde o apóstolo exorta os crentes a viver segundo a vontade de Deus. Esses dois versículos que nós lemos aqui, 1 Pedro capítulo 4, 1 e o 2, aqui resumindo tudo, Pedro inclina as pessoas, os irmãos, a viver a vontade de Deus, e não segundo as paixões humanas. Então nós agora vivemos para Deus, não vivemos mais para as paixões humanas. Não, isso acabou, irmão, isso cessou. Já teve um basta. Acabou. Não temos mais acordo com essas coisas. Não vivemos mais para este mundo, para o desejo, as paixões que muitos vivem aí escravizados. Nós saímos da escravidão, irmãos. O Senhor me tirou da escravidão. Aleluia, meu Deus. Ele arrancou as amarras que estavam sobre você. Ele te libertou, te deu uma vida nova. E esta vida é para a glória de Deus, irmãos. É para que tudo agora que nós viemos fazer, devemos glorificá-lo, irmãos. Veja a grande direção que você tem agora, irmãos. Veja para que você está vivendo agora. O Senhor te deu uma metanoia. Você sabe o que é uma metanoia? Ele mudou a sua mente. Glória a Deus. Porque não tem como, irmãos, você está aqui com a mente carnal. Porque você não entende nada, você não vai saber de nada. Mas o Senhor veio e transformou a nossa mente. Glória a Deus. Isso é algo sobrenatural, irmãos, que nenhuma religião pode lhe dar, nenhum homem pode lhe dar, mas só Deus. Lá em Ezequiel, ele fala sobre isso, Ezequiel 36, que ele ia tirar o coração de pedra, iria colocar um coração de carne, ele ia nos lavar e nos purificar de toda a imundícia, ele ia nos colocar como povo dele, ele seria o nosso Deus. Aleluia. Ele ia derramar o seu Espírito sobre nós. Foi isso que aconteceu, irmãos. Você só está aqui por causa disso. Aleluia. Porque Deus se transformou. Obrigado. Ele mudou o seu direcionamento. Obrigado. Você caminhava para a morte. Ele te tirou deste caminho e te deu um caminho de vida. Colocou você num caminho de vida. E agora, vamos voltar para a imundície? Vamos viver nas nossas paixões? Vamos andar como os ímpios andam? Não, irmãos, temos que ser completamente diferente, porque tudo foi renovado. Glória a Deus. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, e eis que tudo se fez novo, irmãos. Então é nesse sentido que nós devemos andar agora, irmãos, para a glória de Deus, para glorificar. Pedro aqui diz, basta, o tempo da imundície bastou, acabou, não tem mais nada a ver com você. O Senhor Jesus Cristo te deu uma nova vida, vida e vida com abundância, vida que irá perdurar para a eternidade. A vida que Cristo me deu, irmão, não vai acabar aqui não, irmãos. Muitos não têm esperança nisso. Está aí batalhando, lutando, correndo, brigando, lutando, fazendo tudo, mas não tem a esperança que nós temos. A nossa vida não vai acabar. Vamos fechar os olhos e vamos acordar na eternidade, na glória de Deus. Aonde Ele já nos deu, irmãos, já está pronto, só nos esperando. Então nós temos uma vida que vai perdurar para a eternidade. Não vai ficar só aqui não, irmãos. Paulo disse, quem se agarra só as coisas desta terra é o mais do miserável, que não entende o que Cristo nos deu, irmãos. Não entende a glória que irá se revelar
sobre nós. Então Pedro chama a atenção desse irmão. Ó, acabou o tempo da imundície, vocês agora têm uma nova vida, e esta nova vida para a glória do Pai, para glorificá-lo. Agora, irmãos, vamos entender aqui versículo por versículo. O 1 Pedro capítulo 4, versículo 3. Ó, porque o tempo passado de nossa vida, o que é que Pedro quer dizer aqui? Significa já foi suficiente. Glória a Deus. Já se viveu tempo demais neste caminho. Pedro quer dizer aqui, ó, o que nós passamos já foi suficiente. Já vivemos tempo demais na imundície. Acabou. Indica rompimento definitivo com o velho homem. Aquele velho homem, a velha mulher, acabou. Glória a Deus. Desde o momento que Jesus Cristo veio sobre a sua vida, acabou, está morto, não tem mais nada a ver conosco. E Pedro diz, ó, já vivemos muito tempo nisso, já foi o tempo suficiente, agora devemos romper com o velho homem, abandonar o velho homem, não querer mais paixões com ele, não querer mais, ó, amizade com ele, ó, rompeu, acabou. E Efésios capítulo 4, versículo 22, diz aqui, irmão, ó, que quando ao procedimento anterior vos despojais do velho homem, que é corrupto segundo as concupiscências do engano. Paulo fala aos Efésios, ó, e quando o procedimento do homem anterior, ó, vos despojais, arranque isso, largue, abandone, jogue fora o velho homem, que é corrupto segundo as concupiscências do engano. Então nós que fomos renovados em Cristo Jesus, não temos mais acordo com o velho homem, com a velha mulher, porque já foi rompido definitivamente. Glória a Deus. Nossa vida agora é uma nova vida dada por Cristo Jesus. Continuando, irmãos, no versículo 4, no capítulo 4, versículo 3 ainda. Enquanto fazíamos a vontade dos gentios, o que é que nós fazíamos? Ó, gentios, aqui representa os que vivem sem o conhecimento de Deus. Um dia, todos nós vivíamos desta maneira, como gentios. O que era ser gentios? Aquele que não tem o conhecimento de Deus, não sabe quem é o verdadeiro Deus. Eu adoro fulano, adoro ciclano, adoro aquele dali, aquele de lá. Eu não sei quem é Deus. Nós vivíamos nisso, como gentios. Ó, enquanto vivíamos a vontade dos gentios. Refere-se a um estilo de vida dominado pela carne, não pelo Espírito. Veja como você vivia, como todos nós vivíamos, dominado pela carne. Eu adoro tal ali, eu adoro fulano, eu faço essas práticas. Por quê? Porque os gentios fazem isso? Porque eles são inclinados pela carne. Eu adoro fulano de tal, porque fulano de tal pode me dar aquilo. Eu faço isso aqui porque eu gosto disso. Então a carne nos direcionava. Nós não vivíamos pelo Espírito, nós éramos dominados pelo poder da carne. Agradávamos a carne, sentíamos prazer com isso, e não tínhamos acordo nenhum com o Espírito. Era assim que antes nós vivíamos, fazendo a vontade dos gentios. Continuando, irmãos, ó. Deve nos bastar quando andávamos em, o versículo 3 ainda, irmãos, ó, deve nos bastar enquanto andávamos em. Agora Pedro fala algumas características a qual nós andávamos, ó. Lascívia. O que é a lascívia? Vida dissoluta, imoralidade sem freios, inclinada à luxúria, sensualidade,
exagerada e prazeres sexuais desregradados, manifestando-se por meio de gestos, olhares e comportamento impudícios, libistinos e vulgares. Lascívia, irmãos, é aquela vontade que te leva a se mostrar para as pessoas, a inclinação de desejos sexuais, é a inclinação de você se lançar diante de outra pessoa, se inclinar com direcionamentos impuros. Isto é lascívia, e nós vivíamos nisso. Pedro diz também, irmãos, concupiscências que dominavam a nossa vida, desejos desordenados na carne, desejos intensos e desordenados por coisas terrenas, prazeres carnais, bens materiais, poder, contrário à vontade de Deus. A concupiscência nos leva a estar longe de Deus, porque ela nos leva a prazeres carnais, nos leva a bens materiais, desejar bens materiais, poder, né? Tudo que o mundo inclina, irmãos, tudo que está regendo este mundo hoje, é as concupiscências da carne, prazeres carnais, bens materiais e poder, tudo que o ímpio deseja. Nós vivíamos nisso também, contrário à vontade de Deus. Deus não se agradava, não estávamos no caminho de Deus, porque éramos dominados pela concupiscência. Pedro diz, irmãos, excesso de vinho ou embriaguez, perda de domínio próprio, estado de intoxicação aguda e temporária, causado pelo consumo excessivo de álcool. Alguns de nós vivíamos nisso, éramos dominados pelo álcool, e isso nos levava ao excesso e à embriaguez, algo que Deus não aceita, não concorda. Orgias, reuniões desenfreadas, com excessos de bebida, comida e principalmente de atividades sexuais, promiscuidade e desinibida, promiscuidade desinibida, orgias, banquetes, excesso, especialmente em festas pagãs, uma refeição farta, solene e festiva, servida a muitos convidados, e abomináveis idolatrias. Éramos idólatras, irmãos, vivíamos neste mundo, adorando a vários deuses, distantes de Deus. Pedro aqui nos leva a lembrar quem nós éramos antes, irmãos. Abomináveis idolatrias, culto a falsos deuses, práticas religiosas pagãs, ofensivas a Deus. A idolatria é chamada de abominável, porque substitui o Criador pela criatura. Aí nós lembramos lá de Romanos capítulo 1, versículo 23 ao 25. Olha o que Romanos diz, e mudaram a glória de Deus incorruptível por uma imagem feita semelhante a homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Portanto, Deus também os entregou à imundícia por meio da luxúria de seus próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos em si, os quais mudaram a verdade de Deus em mentira e adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é abençoado
para sempre. Amém. Então, irmãos, nós vivíamos na idolatria. O que é a idolatria? É você tirar a glória de Deus e colocar naquilo que você acha que tem que ser. Isso é idolatria. É algo que Deus abomina. Em Êxodo 20, Deus fala sobre isso. Não terás imagem de esculturas diante de ti. Não prostrai, não proste, não se dê culto a essas imagens. Deus é bem claro, irmãos. E olhe para o mundo, irmãos, e veja quantas pessoas estão nisso. Quantas pessoas estão enganadas, se prostrando diante da imagem, achando que é Deus, um barro, um gesso, uma madeira, e achando ali que é o Criador. E está desagradando a Deus. A ira de Deus está sobre essas pessoas, irmãos. E nós se alegramos porque o Senhor Jesus Cristo nos tirou disso. Glória a Deus. Vamos alegrarmos disso, irmãos. Obrigada, Jesus. Nós não vivíamos alicerçados nestas coisas deste mundo, nessas vontades, mas o Senhor nos resgatou. Aleluia. Ele é o nosso resgatador. Ele nos tirou da imundícia a qual nós estávamos, nos deu a nova vida, irmãos. E esta vida agora para a glória dele, irmãos. Agora vamos entrar no versículo 4, irmãos. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 4. Depois de afirmar que o crente rompeu com a antiga vida pecaminosa, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3, Pedro agora descreve a reação do mundo diante desta mudança. A santidade do crente incomoda quem ainda ama o pecado, irmãos. Irmãos, aqui é algo muito importante, porque o crente verdadeiro não vai alegrar o mundo, irmãos. Não vai. Esse negócio aí que você vê alguns pregadores, alguns líderes aí agradando a todo mundo, abraçando todo mundo, aquela coisa, isso não é de crente, irmãos. Isso não é o servo de Deus. O servo de Deus, que ele em santidade, ele incomoda o mundo. Não é porque ele quer incomodar, não, irmãos. É o que está nele. É o Espírito de Deus que está nele, conduzindo. É o Espírito de Deus que te tira das coisas que os ímpios fazem, e isso traz irritação a eles. Você não fazia antes, por que não quer fazer agora? É assim mesmo. Isso traz, irmãos, conflito, irmãos. Não tem como, irmãos, porque a água não pode se misturar com óleo, irmãos. Não tem mistura. Bote um copo de água e bote óleo para ver se mistura. Não mistura, irmãos. A fonte não pode dar uma água doce e uma água salgada. Não pode. Ou é doce ou é salgada. Então, a decisão a qual você tomou de adorar a Deus, isso vai trazer consequências. Como essas consequências? Você vai desagradar aquele que está ao seu redor. Você vai desagradar no seu trabalho. Você vai desagradar na sua escola. Você vai se desagradar diante do meio dos seus amigos. Porque você não vai fazer mais o que eles fazem. Você não tem mais achego, mais amor com aquilo que eles amam. Não! Você está livre agora. Glória a Deus. E esta liberdade traz consequências, porque eles não aceitam isso. Eles acham ruim. Eles acham que você está ficando doido. O que é que está acontecendo? Você andava aqui junto com a gente, hoje não quer mais. O que aconteceu? E eles se irritam com isso, porque a santidade do cristão incomoda quem anda amando o pecado. Não tem como, irmãos. Não tem acordo, não, irmãos. Esse negócio de dar mão, as religiões da mão, isso aí é coisa do diabo, irmãos. Deus não se mistura com ninguém, irmãos. Deus não tem mistura, não, irmãos. Deus é santo. Glória a Deus. Não tem como ter acordo com coisa que é imundo, é imoral. Não tem, irmão, não tem. Quem quiser que fale, que vá, nem que abraçar todos. Você tem que amar a todos, sim, mas fazer o que eles fazem? Não, irmãos. Não temos mais isso, porque a nossa mente foi transformada. Aleluia. E aqui Pedro começa o versículo 4 dizendo, e acham
estranhos. O que eles acham estranhos? Significa, ficam surpresos, confusos, até ofendidos. O mundo não entende por que alguém abandonou os prazeres carnais voluntariamente. Assim mesmo. Não tem como eles entender por que você não anda mais como eles andam, irmãos. A mente carnal não tem como entender a mente espiritual, irmãos. O que é do espírito não tem acordo com o que é da carne. Então eles, se deparando com o seu direcionamento agora, o que é que eles ficam? Surpresos, confusos e até se ofendem. Por que o mundo se ofende com você, crente? O mundo não entende por quê. Quem abandonou os prazeres carnais voluntários? Ele não entende por que você abandonou esta vida. Ele não entende por que você está morto neste mundo. Ele não compreende. Porque, irmãos, a mente deles são carnais. O apóstolo Paulo diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra espíritos malignos, potestades, principados. São eles que regem essas pessoas, irmãos, até o momento que Jesus Cristo libertar. Eles estão presos nas amarras do diabo até o dia que Jesus libertar, irmãos. Aí eles vão entender porque hoje você vive assim, porque o seu direcionamento agora é outro. Só Jesus Cristo pode fazer eles entenderem. A vida transformada se torna um testemunho silencioso, mas poderoso. É por isso, irmãos, que nós devemos andar nos analisando todos os dias, irmãos, porque o nosso testemunho é algo precioso, irmãos. É algo que tem muito valor, porque o vosso testemunho inclina as pessoas a Cristo, porque eles vão ver a transformação em sua vida e vão ficar ali, sem saber entender o que é que está acontecendo. Ela não vem mais para aqui ficar no meio da gente. Por quê? Porque não tem mais aquele linguajar de antes. Aleluia. Por quê? O que está acontecendo? Então, irmãos, a vida transformada se torna um testemunho. A sua vida agora é um testemunho de Cristo para este mundo. Amém, Deus. E é poderoso. Por que é poderoso? Porque o seu testemunho inclina as pessoas a Cristo. Amém. O que você decidiu hoje não fazer mais, leva as pessoas a ficar ali, pensando, aterrorizando. O que é que está acontecendo com ele? Quem é esse Jesus Cristo que ele serve? Quem é? Por que ficou assim? Então essas pessoas vão ficar querendo entender o que está acontecendo com você. Então é por isso que o nosso testemunho, irmãos, é de grande valor. Se você serve a Cristo verdadeiramente, devemos viver como Ele viveu, irmãos. Não importa se fulano diz que é assim, se fulano diz que é assim, não. Eu vivo de acordo com o Senhor. E qual é o meu direcionamento? A palavra de Deus. Amém. Eu não tenho outro direcionamento, irmãos. Eu não tenho conselho de fulano, eu não tenho direção de fulano, não. O meu direcionamento é a palavra. Eu vou ser educado de ouvir um conselho, sim, e vou levar esse conselho de acordo com a palavra. Se bater com a palavra, beleza. Se não, esse conselho para mim não serve. Não. O meu direcionamento é a palavra de Deus. Continuando, irmãos. Que não correis com eles no mesmo excesso de dissolução. Correis. Deslocar-se com pressa, correr. Dissolução é decadência moral, corrupção desenfreada. O pecado é descrito como uma correnteza destrutiva, não como liberdade. Eles, irmãos, ficam sem entender por que você não faz mais o que eles fazem. Eles não conseguem entender.
Porque ela não anda mais como nós andávamos. Eles ficam ali, irmãos, pensando, por que ela não faz mais o que nós fazíamos? Não corremos com eles no mesmo excesso de dissolução. Não andamos mais em corrupções. Não andamos em desejos imorais. Não corremos atrás de mais disso. E essas pessoas ficam querendo saber por que você anda agora de outra forma. Não se apressa, não se desloca para pecar, para ter amizade com o pecado. Não temos mais isso. Andamos completamente diferente do mundo. E isso leva as pessoas a ficarem sem entender por que você não faz mais o que eles fazem. Falando mal de vós. Então, quando eles veem que você não faz mais o que eles fazem, qual é o primeiro direcionamento deles? Falando mal de vós. É assim mesmo. Eles não vão entender a sua nova vida, irmãos. É o fato de não entender, porque a mente deles são carnais, eles vão apontar para você e falar mal de você. Não pense que vai se alegrar, irmãos. O ímpio não vai se alegrar com aquele que toma a decisão de servir a Cristo. Não vai. O ímpio vai odiar, porque é algo que ele não compreende, é algo que não tem como ele compreender, porque ele é escravo do pecado. E quando você é retirado da escravidão, ele não se alegra, ele não fica alegre. Então qual é o direcionamento que ele tem? Falam mal de vós. Falar mal, zombar, caluniar. O termo não se limita à blasfêmia contra Deus, mas inclina difamação contra os servos de Deus. Eles não se alegram com a sua posição. Então o que eles fazem? Falam mal, zombam, caluniam, porque eles não compreendem o que aconteceu com você. O cristão passa a ser chamado de fanático, antiquado, intolerante, hipócrita. Nós recebemos esses títulos, irmãos, pela decisão a qual nós tomamos de servir ao Senhor. Eles falam mal, eles nos defamam, eles não estão de acordo com você, porque agora você brilha a luz de Cristo. Eles estão nas trevas, mas você está em Cristo, na luz, a sua maravilhosa luz, e eles odeiam isso, irmãos. Aquele que não tem a Deus, irmãos, não pense que é seu amigo, e não é, irmãos, não é, porque quem domina a vida deles é o pecado, e o pecado não tem acordo com a luz, irmãos, não tem cheiro, as trevas não tem nada a ver com luz. Deus é luz, não tem nada com trevas. Por que as trevas vão ser seu amiguinho? Por quê? Não tem acordo. Então o direcionamento dele é falar mal, é apontar, é zombar, é escarnecer, porque é o que eles têm. Eles vivem em trevas, não conseguem enxergar a luz. Agora, irmãos, no versículo 5, 1 Pedro capítulo 4, versículo 5, Pedro está consolando os crentes que sofrem zombaria e defamação. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 4, ele lembra que o julgamento verdadeiro não vem dos homens, mas de Deus. Os que falam, os que blasfemam hoje, prestará contas amanhã. Então, irmãos, isso nos inclina a não ter raiva dessas pessoas, não falar mal dessas pessoas, porque o que eles fazem hoje, amanhã eles serão julgados se eles não se arrependerem. Agora vamos entrar no capítulo 5, irmãos, no versículo 5. Os quais hão de dar conta. A expressão judicial, prestar relatórios, responder por seus atos. Ninguém escapará do juízo divino.
Não precisamos nos vingar. Não. Haverá um dia que todos eles serão julgados. Porque ninguém vai escapar do juízo divino. Não pense que você tem dinheiro e você vai escapar do juízo de Deus. Não. Ninguém. Você vê o que está acontecendo com os crentes aí. Na África, na Coreia e todos os países que são aí contra o cristianismo. Você vê que os crentes sofrem. Mas todos eles, se não se arrependerem até o dia da volta do Senhor, eles serão julgados pelo justo juiz. Romanos capítulo 14, versículo 12, aqui diz, irmão, Romanos 14, 12. Olha o que Romanos nos diz. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 14, versículo 12. Assim então, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Olha o que irá acontecer com aqueles que zombam dos crentes, que caluniam, que falam mal. Olha o que o apóstolo Paulo diz, ó. Assim então, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então o que eles fazem, irmãos? Eles irão prestar conta. Isso inclui palavras, atitudes e intenções no coração. Esse julgamento que Deus virá sobre as pessoas que desonram os servos do Senhor, que falam mal, que caluniam, que apontam, ó, o que Deus vai julgar, ó, palavras, intenções no coração e atitudes. Isso tudo será julgado naquele dia, se esta pessoa não se arrepender. Continuando, irmãos, no versículo 5. Aquele que está pronto para julgar. Aquele que está pronto para julgar. Deus não será pego de surpresa. O juízo já está determinado e Cristo é o juiz designado. O Senhor Jesus Cristo irá julgar cada um deles, irmãos. Atos capítulo 17, versículo 31 diz, ó, porque Ele tem determinado um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que Ele ordenou. E disso deu certeza a todos os homens, ressuscitando dos mortos. Então aquele que foi ressuscitado dos mortos, Jesus Cristo, Ele será o justo juiz naquele dia, irmãos. Então todos aqueles que andam contra as coisas de Deus, a igreja do Senhor, eles serão julgados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo será o juiz. Os vivos e os mortos. Vivos, os que estiverem vivos na vinda de Cristo. Os mortos, todos os que já morreram. Então os vivos e mortos que não crerem em Cristo, que são contra a igreja do Senhor, esses, os vivos que estão vivos e os mortos, todos eles serão julgados. O juízo é universal, ninguém ficará de fora, ninguém escapará, irmãos, das mãos do Senhor, ninguém. Então, irmãos, Pedro aqui nos inclina a entendermos, né, que a nossa vida passada acabou, vivemos uma nova vida em Cristo Jesus, Glória a Deus. E esta nova vida para a glória de Deus. Esta vida qual nós vivemos vai desagradar as pessoas, né? Não vai ter amizadezinhas, mas só que nós descansamos no nosso Senhor, porque Ele irá julgar tudo o que acontece contra nós, irmãos. Está na mão dele, do justo juiz. Então nós não viemos nos preocupar, não. Está tudo na mão do Senhor. Um pequeno resumo aqui, irmão. Santificação. O crente não vive mais para os desejos carnais. Nós não vivemos mais esta vida. Não, vivemos uma vida de santidade.
Separação do mundo, não se confortando com práticas pecaminosas. Não temos mais acordo com práticas pecaminosas. Não tem mais nada a ver com nossa vida. Perseguição. A vida cristã fiel atrai opressão, irmãos. Atrai perseguição. Se levanta pessoas contra você, porque o que está em você é Deus. E o mundo não quer acordo com Deus. Juízo divino. Deus julgará todos com justiça perfeita. Descansemos nisso, irmãos. Vivemos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, glorificando a Ele, não tendo mais acordo com o pecado e descansando no justo juiz que virá julgar vivos e mortos. Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração através desses versículos e trazer edificação para a vossa vida. Em nome de Jesus. Amém.